Vamos então começar a trabalhar esse assunto árduo, mas apaixonante, que é a clínica das psicoses. Eu começo falando uma frase de Blaise Pascal, do século XVII. Ele, teólogo, matemático, inventor e escritor, que viveu de 1623 a 1662. E já naquele momento, ele tinha uma preocupação com a questão da loucura, né? Ele tinha um olhar muito específico em relação à questão da loucura. Tanto que ele vai dizer a seguinte frase: os homens são tão necessariamente loucos que seria um outro tipo de loucura justamente não ser louco. De certo modo, então, cada humano tem um tipo de loucura. E é essa a razão pela qual a psicanálise existe. E um grande amigo que já nos deixou, um amigo psicanalista francês chamado Philippe Julian, vai dizer que Lacan evoluiu escutando justamente os psicóticos e ele aborda a questão das psicoses, Lacan, em 3 momentos diferentes. Em 1932, com um caso de paranoia, que foi sua tese de doutorado, caso Aimé. Em 1955, quando ele profere o seminário justamente intitulado As Psicoses. E em 1975, um outro seminário, O Sintoma, onde ele vai trabalhar Joyce. Em 1955, ele vai trabalhar a leitura freudiana do texto do livro publicado por... Como era o nome dele, gente? Esqueci agora. Paul Schreber. Daniel Paul Schreber escreve um livro, Memórias de um Doente dos Nervos, e Freud, a partir da leitura desse livro, desse homem, né, que era um jurista proeminente, um acidente, um acontecimento em sua vida determina o primeiro surto. E Freud, então, a partir dessa leitura, ele vai escrever o seu Análise do Caso Schreber, onde ele nos traz elementos fundamentais para nós pensarmos as psicoses. Lacan retoma esse texto freudiano e faz a sua leitura sobre as psicoses a partir desse caso clínico emblemático, né? A psicanálise justamente precisa expandir-se para além das questões referentes à clínica das neuroses e aceitar a importância clínica da escuta das psicoses. Esse é o lembrete fundamental que Lacan nos deixa a partir desse seminário As Psicoses. Importante lembrar que o termo psicose data de 1845, pelo menos na França. Antes não se falava de psicose, sim de loucura, era o termo usado. Vocês sabem, tem a anal dos insensatos, a anal dos loucos, como uma imagem do que se passava na Idade Média e também até o Renascimento, a propósito do modo de tratamento dos loucos. Ou seja, eles não tinham tratamento, eles eram colocados em embarcações e largados nos rios, né? E eles iam aportando de cidade em cidade e em algumas cidades eram acolhidos, outras não. Enfim, a palavra esquizofrenia, ela foi sendo, ao longo do tempo, cada vez mais silenciada no meio psiquiátrico.
Mas o termo paranoia permanece. Esse termo nasceu em 1863. A psicanálise definiu 3 estruturas diferentes: as psicoses, as neuroses, as perversões. Bem entendido, tanto Jacques Lacan, quanto Melanie Klein foram os 2 psicanalistas que mais utilizaram o termo paranoia, né, com mais frequência. A primeira teoria de Lacan será centrada no eu, é toda a questão do imaginário. Nós vamos ter, emblematicamente, o que está nos escritos, o texto, o estádio do espelho, que é constituição subjetiva, e um outro texto muito importante, que é o texto da causalidade psíquica, onde ele vai falar longamente sobre a aquisição ou não do imaginário, né? E essa teoria centrada no eu vai explicar o seu texto, justamente, o estádio do espelho com a primazia do imaginário. Nos anos 30, o que Lacan vai trabalhar nesse texto é o ver-se na imagem que o espelho devolve do próprio corpo. Não é, nesse momento ainda, o vigor da palavra, né, e da linguagem, portanto, o que vai interessar. Isso só será abordado no Lacan dos anos 50, no Lacan simbólico, portanto, onde ele vai trabalhar o seu seminário sobre as psicoses. No imaginário, importante também dizer, não há alteridade, apenas identificação. Nós vamos, então, começar a falar das psicoses a partir da abordagem de Lacan no seminário 3, na sua leitura sobre o caso Schreber, trazido por Freud. Ele vai nos dizer que Freud se interessou basicamente pela paranoia, que era o termo usado para aquilo que se chamava a loucura. Se usava indiscriminadamente o termo paranoia. Tanto que, ao final da sua análise do texto de Schreber, traçou uma linha divisória entre paranoia e o que era chamado de parafrenia, isto é, as ditas esquizofrenias. Portanto, Freud dividiu o campo das psicoses em 2, e, de certo modo, Lacan o acompanha no início de suas pesquisas, onde há essa separação das esquizofrenias e das paranoias. O termo psicose refere-se a quê? Pergunta colocada por Lacan logo no início do seminário 3. Antigamente, as psicoses eram, como eu havia dito, chamadas loucuras. Freud divide o campo das loucuras em paranoias e esquizofrenias. O significante paranoia surge no início do século XIX com um psiquiatra discípulo de Immanuel Kant, o grande filósofo, que vai trazer, inclusive, não só para Freud, mas fundamentalmente para a teorização lacaniana, a ideia de sujeito e objeto. Na Alemanha de então, Alemanha do Kant, metade dos doentes internados em manicômios eram, eu também acabei de dizer, ditos paranoicos. Nós vamos fazer um sequenciamento do estudo de Lacan nesse seminário 3, vamos abordar também a tese de doutorado de Lacan, Aimé, mais à frente, e vamos finalmente trabalhar dentro do campo de Lacan, da sua abordagem das psicoses, vamos trabalhar James Joyce, que é, digamos, o personagem central do seminário 23, o seminário sobre o sintoma. Ele vai dizer que Joyce é o sintoma, né? Ele foi o sintoma, ele não tinha sintoma, ele era o seu sintoma. E nós vamos procurar entender isso, por que ele diz isso, e o que ele quer chamar
de sintoma estrutural, sintoma centrado na presença ou não ativa, né, na função ou não do nome do pai, e o que vai servir como suplência. A gente sabe muito bem que em Joyce o que faz suplência à ausência do nome do pai vai ser a sua obra, então a função da arte. E curiosamente, em Schreber, a partir do sucesso que ele obteve com a escrita do seu livro, algo ali se organizou. Então, a escrita desse livro teve para ele um valor de organização. E em Aimé, o acidente, o acontecimento de uma tentativa de assassinato também teve um valor de organização psíquica. Então, nós vamos ver que, na verdade, nas psicoses, o que é fundamental é fazer o nome no público. E, portanto, nada tem a ver com a questão do nome próprio, o nome de família, mas o nome no público. Vamos tentar entender, distinguir tudo isso e trabalhar essa conceituação que num outro seminário aqui com vocês eu falei, que tem a ver com as psicoses ordinárias, com o sujeito no estado limite, também chamado sujeitos borderlines. Até lá!